vez, hoje, culto da família. Denominamos culto da família porque a gente, às vezes, dentro desse contexto, nós trazemos assuntos específicos que abrangem, não é? Casamento, relacionamento e etc. Criação de filhos e tudo mais. Então, nós estamos com o tema, já há alguns meses, falando sobre não se tornar vítima dos nossos olhos, dos seus olhos. E o assunto é: as nossas escolhas, elas decidem o nosso futuro. O que você escolhe hoje vai afetar você lá no seu futuro breve. Então vamos ler o texto sagrado de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Provérbios 31 e verso 30. Que nos diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será amada. Amém? Podem sentar, amados. Bem, queridos, como eu tenho dito, há alguns meses, que nós estamos tratando sobre esse assunto e não dá para a gente falar toda semana, mas em breve acredito eu que nós iremos terminar esse assunto dentro desse contexto que nós estamos falando e abordarmos outros. E desde já explicando aos irmãos que não se atenham a procurar para ler. Você escuta, porque se você for procurar, porque aqueles que têm facilidade acham com rapidez. Mas os que não têm habilidade de manusear a Bíblia com rapidez, perdem de ouvir, aí nem ouve e nem conta e não vai entender. Então você primeiro escute, preste atenção, e depois você vai poder assistir na sua casa, lá no canal do YouTube, e vai poder ver e conferir todos os textos bíblicos, porque é bom você assistir depois, e além de você assistir, você anotar os versículos, ler e conferir tudo que vai ser dito, porque isso é importante, não só para você aprender, como para você memorizar o que você ouviu, não é? Porque nós não temos a palavra final sobre isso. A palavra final sempre será a palavra de Deus, não é? E eu estou aqui hoje com um assunto em que temos aqui 3 palavras. Temos a palavra de Deus, temos a análise de uma psicóloga e terapeuta familiar, que eu esqueci até o nome dela, deveria ter anotado, não anotei, sobre o assunto que nós iremos abordar na continuidade, E também temos a visão, o entendimento que essa psicóloga, essa terapeuta traz sobre esse assunto. Tem ela falando como terapeuta e psicóloga, e também tem ela falando sua opinião como mulher, não é? Então, dentro desse assunto que nós estamos falando, não se torne vítima dos seus olhos. Por quê? Porque o que nós pensamos, o que nós vemos, determina o que nós pensamos. E o que nós pensamos determina as nossas ações, nossas atitudes. São os nossos sentidos que nos faz interagir com o mundo criado, com as coisas que estão à nossa volta. Então, diante desse contexto, nós vamos falar aqui, além desse tema, trazemos um assunto que aconteceu, que repercutiu não só no Brasil, mas no mundo todo, que foi um divórcio
uma separação de um casal famoso, não só no Brasil como no mundo, conhecido. E aí nós vamos desenrolar essa história dentro do contexto da Bíblia e dentro da visão terapêutica de uma analista de família e também dentro de uma visão analítica de uma mulher. Amém? Então presta bem atenção, eu vou ser bem vagaroso, bem pedagógico, para que vocês possam assimilar da melhor forma possível. Amém? A mulher com raiva do pai, ou magoada com o pai, tem dificuldade de desenvolver um relacionamento saudável com outros homens. Uma filha que não teve o cuidado necessário e a atenção devida do pai terá dificuldade de desenvolver um relacionamento saudável no seu casamento. Ela até tenta, se relaciona, ama, se entrega, mas algo sempre dá errado. Qualquer comportamento ou fala parecida com algum fato que ocorreu, que aconteceu no seu passado, que machucou, que feriu, ela trará à tona um comportamento agressivo e repelente. E dentro desse contexto, vem aquela máxima que o movimento feminista adora falar e adoça a boca de muitas mulheres que não temem e que não conhecem a Escritura. E vem aquela velha frase: homem nenhum presta, não é? Então nós vamos adentrar na história do nosso amigo, famoso irmão em Cristo, Ricardo, mas também conhecido como Cacá, ex-jogador de futebol, hoje aposentado. Palavras da sua esposa: Cacá era bom demais, e mesmo assim o casamento acabou. O que o divórcio de um jogador evangélico, crente, temente a Deus, revela sobre as rachaduras nos casamentos cristãos? Disse Carol Celico, ex-esposa de Cacá: me separei do Cacá porque ele era bom demais. Vou repetir. Me separei do Cacá porque ele era bom demais. Ele nunca me traiu, me tratava muito bem, me deu uma família incrível, mas faltava alguma coisa. Essas são as palavras de Carol Celico, ex-esposa do ex-jogador Cacá. E aí, amados, eu quero que vocês ouçam com muita atenção para que vocês entendam. Deus fez o homem para a mulher, assim como a mulher para o homem. O pecado da desobediência a Deus trouxe várias consequências para a raça humana. E um deles foi a dificuldade de desenvolver um relacionamento saudável e equilibrado. O pecado afetou tudo isso, porque afetou também não só a questão física, mas emocional do ser humano. E dentro desse contexto, aquilo que eu acabei de ler para vocês, que a mulher que tem dificuldade ou teve dificuldades no relacionamento com seu pai terreno, seu pai biológico, ela terá dificuldade de desenvolver um relacionamento estável na sua família. E nós encontramos aqui uma psicoterapeuta trazendo uma análise, fazendo um paralelo entre um fato científico, um dado científico e um ocorrido
dentro de um casamento onde não havia problema algum. Um homem que era crente, que é crente, né? Temente a Deus, rico financeiramente, que vivia em ambientes que o expunham, o colocavam exposto à tentação de forma diária. Porque normalmente jogadores ricos, de boa aparência, como o nosso irmão não tem uma boa aparência, além de rico, bonito, bem-sucedido, crente, no meio deste sistema onde a maioria dos esportistas adulteram, se prostituem, traz suas esposas, abandonam suas famílias. E temos N exemplos de esportistas que viveram assim, dessa forma. Mas Cacá sempre foi um exemplo de cristão, de homem e de servo de Deus. Mas encontrou na sua esposa essa palavra, que para ela naquele momento era um defeito, bom demais. E ela disse em suas palavras que não estava se sentindo feliz, porque tinha encontrado um homem bom demais. Como se explicar isso, né? E isso, escute bem, e isso bastou para explodir nas redes sociais, uma avalanche de julgamentos e análises críticas. Mas aí, dentro desse acontecimento, vêm as perguntas. Quais? Como alguém larga um homem assim? A pergunta certa seria: por que tantos casamentos entre cristãos estão desmoronando, mesmo quando tudo parece bom demais? E aconteceu um casamento que não tinha, dentro do contexto da visão humana, não tinha defeito. Era até bom demais. Mas a mulher disse que não estava feliz. Isso é um dos erros que muitos casais cometem. Qual, pastor? Viverem de sentimentos e não de escolhas. Há uma cultura, até o dia de hoje, no Oriente e alguns países asiáticos, que quem escolhe a esposa e o marido são os pais. Eles não se veem, só se encontram no dia do casamento, quando ele tem o direito de ver a esposa e ela de ver o esposo. E nem sempre quando eles se encontram, eles estão satisfeitos com o que estão vendo. Porém, eles ensinam que o amor se aprende na convivência do relacionar-se. Bem diferente do mundo ocidental, aonde as mulheres e os homens têm o direito de escolher seus parceiros. E que, como vocês estão vendo, acontece um fato, a gente sabe que não é um fato corriqueiro, é um fato esporádico, mas acredito que tenha acontecido outros, mas que não são conhecidos nossos. E aí, irmãos, aquela pergunta que foi feita há segundos atrás, quando eu perguntei: por que tantos casamentos entre cristãos estão desmoronando, mesmo quando tudo parece bom demais? Por trás disso tem uma ferida, um abandono, uma ausência paterna de amor e atenção, que desenvolveu uma dor
que ela nunca quis tratar. Então, quando você for ou ir relacionar-se com alguém, você tem que lembrar disso. Por isso que existe, dentro do contexto ocidental da nossa cultura, uma coisa chamada período de namoro. Conheça isso. Procure isso. Converse sobre isso. Porque se isso não for tratado lá na frente, no período do casamento, em algum momento isso vai estourar. Porque ferida que não foi curada, ela se abre novamente como úlcera. E o cheiro não é bom. Então, irmão, dentro desse contexto de abandono, de ausência paterna, de amor e de atenção, que desenvolveu uma dor que ela nunca quis tratar, porque para se tratar precisa se expor. E hoje nós estamos dentro de uma situação em que ninguém, ou grande parte das pessoas, prefere esconder a dor, dizendo, isso vai passar, e não vai. Um dia vai voltar à tona. O apóstolo Tiago diz na sua carta, no capítulo 5, verso 16, confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E guardar raiva, rancor é pecado. É pecado. Por mais simples que isso seja, ou comum aos olhos de muitos, Deus não vê dessa forma. A palavra de Deus é muito forte sobre isso. Capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós até comentamos ontem aqui no culto jovem, quando o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, verso 4 e verso 5, Paulo diz, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Portanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Quando Paulo está falando isso aqui, irmãos, se os irmãos lerem os versículos anteriores, o 3, por exemplo, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Então, quando Paulo começa a tratar dessas coisas aqui, ele está falando que o comportamento e a linguagem não deve ser habitual entre nós, entre os crentes, porque isso aqui foi escrito para crente, não foi escrito para incrédulo. Porque ele diz que não convém a santos, e ele diz no verso 6, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, dentro desse contexto, irmãos, a Bíblia nos revela que o adultério, até quando Jesus veio, ou mesmo antes de Jesus vir, era punido com morte. Não era só pecado, era um crime. A pessoa estava cometendo um crime contra o outro. Está na lei, aquele que for apanhado em adultério será trazido ao arraial de Israel e será morto a pedradas. Então, por
era morto a pedradas? Porque não era só um pecado contra Deus, era um crime que estava sendo cometido contra a pessoa. E a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Então, quando alguém guarda algum tipo de coisa, como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que aquele que odeia a seu irmão, ele é assassino. Olha para aí como é forte. E diz assim, e vós sabeis que nenhum assassino tem nele a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela não tem meio termo, nem para mim, nem para você. Ela não passa a mão em cima de pecado, em cima de erro. E a gente tem que receber a palavra de Deus como remédio, mesmo que amargo, mas precisamos tomar. E quando uma mulher tem um comportamento como esse que nós acabamos de descrever, isso denota que ela é uma mulher ferida, machucada, magoada, porque se sentiu abandonada, a ausência paterna de amor, de atenção, e que desenvolveu nela uma dor que ela nunca quis tratar. E essa dor é a raiva que ela sente do pai. E ela esperava do pai presença, mas ela teve silêncio. Ela esperava proteção e só recebeu medo. Ela esperava amor e aprendeu a se virar sozinha. E então ela cresceu decidida a não precisar de homem nenhum. Porque todo homem não presta. Foi crescendo com essa visão. Porém, de forma inconsciente, ela segue gritando lá dentro da sua alma: Pai, por que você não me viu? Por que você não olhou para mim? Eu senti tanta falta, eu precisei tanto do Senhor, e o Senhor não me enxergou. E nós temos um exemplo na Bíblia, na parábola do filho pródigo, no capítulo 15, verso 20 de Lucas. A Bíblia diz que quando o filho resolveu voltar para a casa do pai, e no retorno desse filho, a Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Tenha certeza de uma coisa: o pai que nunca abandona, o pai que nunca erra, o pai que nunca falha, ele está aqui para te abraçar, para te consolar, para te fortalecer, para te dizer: filha, eu nunca te deixei. E diz a Escritura, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta. Todavia, olha só, o pai: eu não me esquecerei de ti. E é essa raiva não resolvida que contamina tudo. Contamina o quê? O espírito, a alma e o corpo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que situações não resolvidas, diz o proverbista Salomão, apodrecem os ossos, adoece. Essa raiva faz ela ficar mais insensível, se torna uma pessoa dura, desconfiada, autossuficiente, forçadamente controladora e autodestrutiva. Acha que nunca
vai precisar ou vai perder alguma coisa. Agora presta bem atenção a esses dados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 75%. 75%. Nas últimas décadas, mas o mais alarmante é o que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas, ou que se dizem evangélicas. O índice não para de crescer. Nos Estados Unidos, o Barna Group revelou que o índice de divórcios entre cristãos praticantes, não é entre cristãos não praticantes, entre cristãos praticantes, chega a 33% e em algumas denominações passa de 38%. Cristãos praticantes. Ou seja, orar junto não tem impedido que muitos casais terminem juntos, continuem juntos. Por quê? Porque se não tratar dentro, pode fazer o que for por fora. Se não tratar dentro, não adianta botar maquiagem por fora, porque a casa vai ruir, vai cair. Na prática, muitos casamentos cristãos estão sendo sustentados apenas pela tradição e não por comunhão do casal. Eles têm devocional, mas não têm diálogo. Eles vão ao culto, mas não compartilham a vida. Eles citam versículos, mas não curam feridas. O lar, a casa, se transforma em um campo de batalha, travestido de fé. E quando a dor ultrapassa o ritual, a aliança se quebra mesmo sem um adultério e sem escândalo. Porque fazer rituais religiosos, como ler a Bíblia diariamente e orar, que deve ser feito isso diariamente, mas não como uma coisa legalista, mas como você sente a necessidade de Deus, como diz o salmista Davi no Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não fazer por fazer. Eu vou orar, por quê? Porque eu gosto de orar. A gente não ora simplesmente porque gosta, a gente ora porque precisa. Tem necessidade. Deus é real, irmãos. Deus é real. A mulher com problemas pessoais, paternos, tende a interpretar as coisas de forma negativa. O que ela ouve ou o que ela vê, ela tende sempre a levar a interpretar o que vê e o que ouve de forma pejorativa. Qualquer coisa que o homem faça, ela interpreta como abandono, como traição ou ameaça. Ela não reage ao presente. Ela está tentando consertar o passado com a raiva que ela está sentindo no presente. Só que nenhum homem, escuta bem isso, só que nenhum homem vai preencher o buraco que o pai deixou em você.
Porque esse buraco não se preenche com o amor de fora, que vem de fora. Ele só cicatriza quando a mulher cura a raiva que ainda carrega por dentro. Se você não cura a dor com o pai, você continuará punindo todos os homens que cheguem depois. Por quê? Todo homem não presta. Porque a dor está lá dentro. Isso não é justiça. Guardar a raiva e punir todos os homens, dizendo que todos não prestam. Isso não é justiça, é repetição, é uma prisão emocional. Quando o divórcio acontece devido a esta mulher estar assim, como foi o caso que citei do nosso irmão Cacá, que a mulher, ele é bom demais. E que recentemente ela tentou voltar. Ele disse, agora vai não. Porque ele disse em entrevista, isso aí eu vi ele falando. Ele disse que fez de tudo. Ele fez terapia com ela. Ele comprou até livro para fazer aquele processo daquele filme Prova de Fogo. Lembra daquele filme Prova de Fogo? Aquele filme. Ele fez tudo aquilo ali. Ele disse, eu não fiz 40 dias. Eu fiz 120 dias. Eu fiz 3 vezes mais. Tentei de todas as formas e maneiras de não me divorciar. Mas depois que ele entrou no processo do divórcio, que encontrou outra pessoa, disse, agora eu quero voltar. Ele disse, agora não. Porque ele tentou de tudo. E aí vem aquele assombro, né? Alguma coisa ele fez. Mas a coisa boa foi que ela disse com a própria boca dela, em uma entrevista, ele é bom demais. Aí novamente aquela pergunta, o que se faz com um bom demais? Deixa-se. Ela deixou, né? Não sei se tem alguém mais que tem essa coragem. Quando o divórcio acontece no coração, muitos casamentos acabam antes da separação no papel. Porque antes do divórcio ir lá no cartório, ele já começou a acontecer dentro. Eles terminam. Quando é que o casamento começa a terminar? Quando a admiração pelo cônjuge acaba. Segundo, quando o diálogo não é mais diálogo, é cobrança. Não se fala mais, não se gosta, se cobra. O que eu te pedi, tu não fez. O que eu disse a tu, tu não fizesse. Quando o toque desaparece. Quando não há mais afeto, carinho, atenção, o toque. Quando o perdão é esquecido. Se não tiver perdão na relação, nenhum relacionamento sobrevive. E quando o eu te amo é substituído, estou cansada. Ou estou cansado. Não me diga não, viu? Não me diga não, vou fazer uma pergunta. Você hoje já disse eu te amo, I love you para a sua amada? Ou I love you para o seu amado? Ou je t'aime mon amour? Vous le français? S'il vous plaît. Você já disse isso hoje para o seu amado?
Não, pastor, não precisa não, eu já estou acostumado. Não. Até hoje eu ainda digo. Diga ou não digo, minha filha? Diga ou não digo? Às vezes eu vou cheirar, ela fala, eu estou suado, eu estou com cheiro de negro. Eu digo, ainda bem que é de negro, não é de branca. Eu casei com a negra, não casei com a branca. Você tem que escolher. Eu escolho amar. Pastor, quando é que eu devo amar? Hoje. É hoje, o dia de amar é hoje. Não é amanhã, é hoje. O divórcio se instala silenciosamente, olha, em silêncios, além de silêncio, em silêncios acumulados dentro da relação. Quando se conversa, não tem tempo para conversar. Quando um só corpo vira dois estranhos que moram na mesma casa. Aí vem aquela pergunta: o que tem destruído os casamentos cristãos? O abandono do seu pai tornou você uma mulher raivosa, impaciente e intolerante. Observação. Agora vamos para os fatos. O que tem destruído casamentos cristãos? Expectativas irreais. O que é isso? É você ver o casamento como uma coisa que não existe. E eles se casaram e foram felizes para sempre. Não existe. Isso aí só em desenho animado. Só no desenho de Cinderela, de Shrek. Conto de fada. São expectativas irreais, criadas por pregações românticas. Porque tem gente que prega muito romantismo. É errado, pastor? Não. Mas não pode fugir à realidade. O que tem destruído casamentos cristãos? Teologia rasa, que ignora a complexidade do afeto. Porque o que antes era eu te amo, hoje eu te odeio, eu quero que você morra. Porque no dia do casamento tem as juras, né? Ele lê, eu prometo te amar, cuidar de você, na saúde ou na doença, na alegria, na tristeza, magra ou gorda, do jeito que você quiser. Aí, olha, a palavra de Deus é fiel quando diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Porque os afetos, os sentimentos, eles oscilam. O único amor que não muda é o amor de Deus. Se tu pecou hoje, Ele continua te amando sem diminuir. Se tu não pecou, Ele continua te amando do mesmo jeito. E o amor entre seres humanos, muitas vezes, ele oscila quando não some. Por quê? Porque os afetos, eles vão se intensificando para cima, para mais ou para menos, dependendo do desenvolvimento do relacionamento. E quando você se relaciona ou contrai matrimônio com uma pessoa que não está curada da sua ferida. Irmãos, tem muitos casais que precisam ser tratados e curados, mas eles não se permitem. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque tem medo, tem vergonha de se expor. Diz, não, a gente resolve aqui, mas nem em casa resolve. Nem em casa não chama ninguém, nem quer ninguém ajudando.
E isso vai afetando, vai adoecendo, vai desenvolvendo comorbidades, vai afetando os filhos. Você pensa que não, mas está afetando a prole. Afeta a prole. Pornografia infiltrada na vida conjugal. Tem muito crente que consome o que não presta e o que não deve. Como nós lemos da carta de Paulo aos Efésios. Amizades que só conversas indecentes. A Bíblia diz, como a gente leu, não participe das obras infrutuosas das trevas. Verso 7 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, não sejais participantes com eles, pois no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Ausência de discipulado conjugal e real. O que é discipular? É ensinar. O casal aprende um com o outro. Falar do que gosta, do que não gosta, na relação, no dia a dia. Se discipular. A falta de confissão. Por que não se confessam mais um ao outro? Porque não se confiam. Eu vou confessar uma coisa dessa para o meu marido, meu Deus, ele me mata. Se eu disser uma coisa dessa para minha mulher, ela vai dizer, você é que é um safado. Então, fica difícil crescer. Porque não tem confissão. Porque quando vem a confissão, aí vem o confronto. Aí no confronto gera o quê? O medo. Mas é no confronto que vai surgir a cura. Irmãos, nós aqui podemos pecar por várias coisas, mas poderemos pecar porque queremos, mas por falta de ensino dos céus não é não. Porque Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Glória a Deus. Influência de uma cultura descartável é o que tem feito muitos crentes a aderir ao sistema. Olha, deixa eu abrir aqui um parênteses. Irmãos, na década de 80, que foi a década que eu me converti, não se falava de política na igreja. Por que, pastor, não se falava? Porque até então a política não se envolvia e não entrava na igreja. Porém, com a saída das Forças Armadas do governo da nação, no ano de 1986, o último presidente militar foi João Batista Figueiredo. E como se chama, se diz que houve um processo de redemocratização. E nesse processo de redemocratização veio a anulação de várias disciplinas do currículo escolar. Entre essas disciplinas, moral e cívica e OSPB. Essas duas trabalhavam dentro da sociedade a consciência política e familiar com moral e cívica, civilidade e ética. Tiraram isso com o processo de redemocratização chamado por alguns esquerdistas, que seguem essa linha ideológica nefasta e destruidora, veio a idiotização da sociedade. Que aí foi entrando dentro da igreja. Porque muitos crentes que antes viam a faculdade como uma coisa boa, uma coisa que ia gerar
grande relevância em sua vida, foram para lá e voltaram desviados, desconectados dos princípios de Deus e envolvidos com as ideologias e trouxeram para dentro da igreja. Porque aí começou a mudar a forma de ver as coisas, onde o negro fica contra o branco e o branco contra o negro, o hétero contra o homo, a mulher contra o homem e o homem contra a mulher. Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa. Vocês sabiam que o índice de aluguel de casas alugadas aumentou 77%? E pasmem, de quem são essas casas que eles alugam? A maioria, homens solteiros. E que quando casam, não querem comprar casa, querem continuar morando de aluguel. Por quê? Porque as mulheres estão usando essa lei mentirosa, que foi fundada numa mentira, a Lei Maria da Penha. Foi criada em cima de uma mentira, de uma calúnia que uma mulher levantou contra o próprio marido. Se você não sabia disso, está sabendo hoje. Se tem dúvida, pesquise que você vai ver se é verdade ou se é mentira. E homens que começaram a se relacionar com as mulheres, casos, 6 meses, 1 ano, a mulher diz assim: olha, eu quero me divorciar de você. Por quê? Porque eu não quero mais. E o homem tentando renegociar para ficar, e ela denuncia eles como agressor, e a ordem é sair da casa. Porque na maioria das vezes ela pensa que as casas é dele, mas é alugada. Aí quebra a cara. Aí por isso que eles não estão mais comprando a casa. Estão alugando a casa, mas não compram casa. Isso é um dado. Isso é um fato. Então você precisa, irmãos, veja como a falta de conhecimento e o descompromisso com Deus e com os princípios de Deus tem afetado as famílias. Por quê? Porque as ideologias políticas entraram no meio da igreja. E o pior de tudo isso é saber que tem crente que diz assim: eu sou crente, não me envolvo com política. Então, meu filho, no trabalho não paga imposto. Paga não, só nega imposto. Você é cidadão, é sua obrigação conhecer. É sua obrigação. Chega a época de eleição, e qualquer pessoa que chega na casa dele, eu vou votar nele. Por quê? Porque ele dá cesta básica. Veja a forma de ver. Não, mas ele não é exemplo, né? Mas ele não é do PT, não, ele é do Avante. É a mesma porcaria. É a coligação esquerdista, PSOL, PT, Avante, PSD, PSDB, tudo é a mesma porcaria, tudo esquerda. Não, mas só vê um nome, né? Mas esquece da coligação. É a coligação da destruição da família, da unidade dos seres humanos. Somos todos iguais, irmãos. Diante de Deus não tem bonito, nem feio, nem alto, nem baixo, nem preto, nem branco, nem gordo, nem magro, nada. Somos amados por Deus do jeito que nós somos. Agora a gente precisa mudar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Que a palavra de Deus, ela confronta para que a gente seja o melhor hoje do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Quando a palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes. Ou seja, hoje você está pegando fogo, amanhã você está incendiado, e depois de amanhã você incendeia o mundo. Você está cheio, mais cheio ainda. Cheio da graça, cheio da unção, cheio do fogo do Espírito Santo. Então entrou. Aí, crente que não usa mais a Bíblia, mas a ideologia, para justificar sua atitude. Deus
odeia o divórcio. Não é apenas o mundo que está destruindo os casamentos, é a ausência de maturidade espiritual dos próprios cônjuges. Case sabendo que é casamento. Pastor, eu vou casar. Olha, vai ser uma maravilha. Vai. No dia é uma maravilha. No dia é tudo lindo, a expectativa para ver a noiva, o vestido da noiva, a cauda, né? O véu, os detalhes, o noivo, como é lindo demais, e todo mundo aplaude, felicitações. Eu quero fazer casamento aqui, irmão. Muito, viu? Apresentar a criança, eu quero apresentar menino. Glória a Deus, eu já estava dizendo hoje, rapaz, uma menininha, para a gente aí, foi, aleluia. Criança é tudo de bom, né, irmão? Criança é uma maravilha. Não é? Mas o casamento não é o momento ali da noiva vestida, do noivo vestido, dos comes e bebes, não. O casamento começa 90 dias depois. 90 dias depois começa o casamento. Desliga esse abençoado aí. Começa 90 dias depois. Começa a cair a ficha. Eita, não estou mais na casa de pai, nem de mãe. O tempero não está igual. Eita, Miguel. Né, Miguel? Quantas vezes eu digo, Miguel, vamos tomar café comigo. Vou nada, eu vou comer a comida que manhã fez. Não quer comer? Vai em casa, por quê? Porque está pensando na comida que Luciana fez. Mas quando chegar em casa, não, eu quero comer o tempero de manhã. E aí, Miguel? Quando chegar o dia que Miguel casar, chegar lá, a esposa não vai ter o mesmo tempero que Luciana. E aí ele vai dizer o quê? Não, fica aí que eu vou na casa de manhã? Não. Vai ser melhor, pastor. Vai ser... né? Não, pode. E vice-versa. Tem que comer ali, eita, mas o macarrão está todo grudento. Come. E diz assim, minha filha tá uma bênção, mas você vai melhorar. Vai incentivando, vai ajudando, né? Deus odeia o divórcio. Escuta bem. Mas não ignora a dor. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês, do homem e da mulher. O que quer dizer dureza, irmão? Falta de flexibilidade na relação, falta de perdão, de compreensão. Sabe aquele relacionamento cheio de ameaça, ameaçador o tempo todo? Se você não quiser assim, olha, pode-se embora. Pode sumir, não quero nada com você não. E é assim. Deus não criou o divórcio, mas Ele o tolerou como um remédio amargo para corações petrificados. Quando há abuso, traição, violência e quebra de aliança, a separação não é pecado. Quando há essas coisas, vou repetir aqui, ó. Deus não criou o divórcio, mas Ele o tolerou como um remédio amargo para corações petrificados, corações duros. Porque era melhor se divorciar do que haver uma tragédia, um assassinato. Vou dizer uma coisa aqui e vocês pesquisem, viu? Você sabia que dentro do que tem acontecido no mundo, principalmente aqui na nossa nação, quando uma mulher morre assassinada por um homem, isso é noticiário.
Mas quando uma mulher mata um homem, isso não é noticiado. Você sabia que a maioria dos crimes cometidos dentro do relacionamento, dentro do casamento, a maioria das pessoas que morrem são os homens mortos pelas mulheres? Pois é. Pesquisem sobre isso. Eu estou lhe dando e você vai em busca dos dados para você ver se não é realidade. Agora, quando há o contrário, isso é divulgado. Por quê? Qual é o objetivo? Marginalizar o homem. Irmãos, eu já estive em lugares em que, pelo fato de eu ser branco, eu fui chamado de estuprador. Porque eu sou branco. Porque todo homem branco em potencial é estuprador. Eu não sou estuprador, não. Já ouvi isso. Por quê? É a visão do que o sistema está implantando na sociedade. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, que desperte a sua igreja para ler, buscar o conhecimento. Quando há abuso na relação, traição, violência e quebra de aliança, a separação não é pecado. Pecado é manter o nome de casamento onde só há desrespeito e destruição. Agora, é possível restaurar? Sim. Mas não com versículos soltos. Olha, eu vou dar um versículo aqui para tu ver. Não. Não é assim que se restaura uma relação. A restauração exige arrependimento do cônjuge. Arrependimento real. Segundo, confissão profunda. Admitir. Admissão do erro. Terceiro, acompanhamento pastoral sério. Quarto, procurar um terapeuta cristão, uma psicanalista. Tem aí Rose, tem Mônica, procurem. Se estão precisando, façam isso para ontem. Quinto, e o compromisso de descer do altar do ego, ou seja, do orgulho. Eu tenho razão. Eu estou certo. Nunca vai dar certo. Casamentos não morrem por falta de amor. Casamentos morrem por falta de entrega. E deixará pai e mãe e apegar-se a sua esposa. Essa palavra apegar-se-á no original significa colar, ficar colado junto, ligado. E Jesus disse: a única coisa que pode separar é a morte. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu posso me divorciar se houver adultério. Você pode, mas ainda tem a opção de perdoar. Que é melhor do que se divorciar, se restaurar. Casamentos não morrem por falta de amor, eles morrem por falta de entrega. Se entregar completamente. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Acabou. É o que a Bíblia diz. A Escritura, irmãos, olha o que a Escritura diz. Capítulo 7, 1 Coríntios, verso 3 a 5. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. O que a Bíblia está dizendo? Um é do outro, acabou-se. Casais que não conhecem
as medidas do outro, a intimidade do outro. Quando a esposa fica doente, chama alguém para cuidar dela. Cuide você. É você que tem que cuidar dela. Dar banho, enxugar, trocar o que for necessário trocar. É você que tem que cuidar. Não, porque eu fico sem jeito. Não, Chico. Você casou com uma mulher e fica sem jeito com a sua mulher? Não. Entrega completa. Lembra? Olha, para a gente encerrar, se Cacá foi deixado sendo um bom marido, não se trata de moral, porque ele era bom. Moralmente ele era perfeito. Se trata de um coração inteiro diante de Deus e do outro. Casamentos não se mantêm com boas intenções. Casamentos se mantêm com escolhas diárias. Eu escolho. Olha, eu tô velho, já, né? Não tô ainda para lá dos 70, estou chegando, mas já estou na idade do declínio. Buchudo, as pernas cheias de varize, cansada, e todo dia Satanás manda Jezabel, manda Dalila, mas eu escolho a minha nega, a minha esposa, que há 33 anos a gente está junto. Manda! Tá certo, Satanás, leva de volta o teu pacote. Eu escolho. Eu escolho amar a Deus. Eu escolho obedecer a Deus. E eu escolho honrar a Deus honrando a minha esposa. Semelhantemente, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você escolhe. É todo dia uma escolha diária. Sempre tem um especil de Satanás. Ei, vem cá, vem que coisa mais linda. Digo, linda é a minha, rapaz. E é assim que você deve fazer com a sua. Porque isso é o princípio bíblico, é o princípio de Deus, é o princípio da palavra. Então precisa se olhar, irmãos, pequenos detalhes e trabalhar isso durante o processo, para quando houver a conclusão, não haver dor na relação, mas sim crescimento. Eu escutei uma irmã há alguns meses atrás, ela ficou viúva, ela disse: pastor, meu casamento era um céu. Veja, em pleno século XXI, eu escutar de uma mulher, ela dizia assim: pastor, meu casamento era um céu, porque ela ficou viúva, perdeu o marido. Jesus guardou ele. Mas você escutar isso é uma coisa linda, irmão. O céu não começa aqui. O céu da tua vida começa quando Jesus entra. O céu começa na tua vida quando Ele está lá na tua casa. Bem-aventurado o varão que teme o Senhor. É o que diz o Salmo 128, o Salmo da família. Ele verá a esposa sentada na mesa, seus filhos sentados em volta da mesa. Ele verá a prosperidade da família, porque teme ao Senhor. A mão de Deus é estendida sobre o lar, a casa, a família. Amém, queridos? Amém. Se você nesta noite acha
que algo precisa mudar, melhorar,